Voltamos com o nosso bate-bola. Bom dia. Continue respondendo a nossa enquete, por favor. Fechamos a do Vasco, mas temos uma outra que está aberta no Twitter, né? Quais são aqueles clubes ou qual é aquele time que você não quer pegar de jeito nenhum nas oitavas da Libertadores? Pedi para a produção daqui a pouco lançar mais umas tweetadas aí dos fãs de esporte sobre isso, tá? Quem você não quer pegar nas oitavas da Libertadores da América, tá? Você não quer pegar o Palmeiras, por exemplo? Pode ser, né? Adversário difícil, pedreira. Inclusive, com a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Leva uma boa vantagem para as próximas fases. E é sobre o Palmeiras que a gente vai falar agora, que a gente começa esse bloco do bate-bola. Bom dia, ontem aquela votação importante, a história do estatuto e tudo, né? O pessoal tá inspirado aqui nas fotos hoje, né? Tá muito bom, né? Olha a cara da Leila ali atrás. Quem é que manda? É isso. Vamos colocar uma tela para mostrar o que aconteceu ontem, depois desta reunião no Palmeiras, o que mudou, porque era polêmica, se o mandato ia ser de 3 anos, se não ia, porque a Leila tinha interesse nisso. E aí vem as mudanças no estatuto votadas já para mudar o estatuto do Palmeiras, evidentemente. Vamos lá. Mandato presidencial passa a ser de 3 anos. Eram necessários 141 votos a favor, 143 votaram pela mudança. Então mudou. 79 contra, 2 abstenções. Então, tá valendo. A mudança passa a valer nas próximas eleições. Se o Gagliotti for reeleito, fica mais 3 anos. E a Leila Pereira pode se candidatar em 2021. Era uma coisa que só podia acontecer a partir de 2022, mas ficou 2021 porque agora 3 anos, tá? Diminuição dos conselheiros vitalícios. Medida não aprovada por falta de quórum. Ok? E também era uma outra coisa muito questionada, são muitos e tudo. A ideia era diminuir e os conselheiros com S vitalícios não teve essa diminuição, tá? Então vamos tirar a tela, porque é o seguinte, antes da gente entrar numa outra enquete, que é bem interessante, né? A gente já tinha falado sobre isso aqui. Acho que 3 anos, tudo bem, você pode ver o ponto de vista do interesse de quem é que manda. Sim. Mas do ponto de vista futebol, hoje em dia, modernidade, planejamento e tal. Estabilidade, né? Não é um mal. Não é um mal. Talvez seja até uma correção. Sim, sem dúvida. A questão é, o certo como por disse linhas tortas, o Leandro e a mim, era possível também 3 ou uma segunda reeleição de um mandato de 2 anos. Sim. Ou seja, daria 6 do mesmo jeito. Exatamente. Só que não daria o tempo para a Leila ser candidata. Que agora tem. Ela amplia poderes no Palmeiras. A cada passo que ela dá, ela amplia poderes no Palmeiras. Isso é fato. E eu acho que nada sai por acaso nessa história. Mas assim, William, eu queria... Tudo muito calculado. Diga aí, porque eu quero fazer uma enquete interessante. Eu tenho curiosidade, William, para saber, e aí isso está se encaminhando, né? Como ela vai ser como presidente. Uma coisa é você estar de fora, atacar, falar... Você acha que é inevitável que ela seja presidente do Palmeiras? É o caminho, ela está trilhando esse caminho. É o caminho, ela está fazendo de tudo, e a gente consegue ver, e todo mundo vê isso, para ser presidente. Embora negue, né? Embora ela não vai, ela não vai falar publicamente, mas todos nós sabemos e todos nós estamos vendo que é o que deve acontecer. Faz parte do caminho negar no primeiro momento, nessa etapa, né? Mas assim, eu tenho curiosidades para ver. Sabe por quê? Porque assim, você vai ter que lidar com outro tipo de pressão. Você vai ter que lidar com pressão de torcidas organizadas. E a gente sabe como é que funciona isso dentro do Palmeiras. Vai ter que lidar com a turma do amendoim. A torcida organizada, ela se relaciona bem, muito bem. Mas uma coisa é quando você tem o resultado. Outra coisa é quando não dá certo em determinadas situações. Que o futebol tudo pode acontecer. Ou não. Claro, evidente. Por enquanto... A resposta para ela, a tendência é a repercussão a ser positiva por conta do investimento, não por como esse investimento é feito ou se reflete no jogo. Porque aí a crítica vai para outro lado, né? Então, assim, a curiosidade que eu tenho é essa. Talvez, não que eu esteja enganado, eu não estou fazendo julgamento, pré-julgamento, né, sobre o que ela vai ser. Estou falando só curiosidade, porque são situações bem específicas, num clube bem específico,
do nosso futebol brasileiro. Sim. Eu vou chamar uma enquete, só vou falar de novo o que eu falei aqui semana passada. Eu não tenho dúvida que ela ama o Palmeiras, que ela é torcedora do Palmeiras, isso aí não vou entrar no meio, não tenho dúvida nenhuma, tá? Mas é evidente que o que a Leila faz em relação não ao Palmeiras, à empresa dela, é admirável. Você pode ir pro bem, pro mal, mas realmente é admirável, porque acho que nunca antes na história deste país, um patrocinador de um clube foi tão falado, um nome foi tão citado e um nome permaneceu tanto tempo no topo aí dos principais assuntos. Acho que nunca antes na história desse país é um certo exagero, porque a gente teve Parmalat, teve Unimed, assim, a gente teve casos... Tudo bem. Mas caso, tá entre os principais. É que acho que nunca a pergunta é essa, quem era o dono da Parmalat? Sim, não. Talvez nunca tenha feito tão parte da política interna de um clube como agora. Apesar que no Fluminense também teve períodos com o Unimed teve, mas é um negócio impressionante. Mas é forte, essa relação é muito forte. É fortíssimo. E, de novo, não é por acaso. As coisas são calculadas. Nada é por acaso. A pessoa se manter no topo ali dos principais assuntos, das discussões, de polêmica, se é bom, se é ruim, etc. e tal. Há muito tempo, desde que pisou no Palmeiras. Ela aumenta o investimento, ela é notícia. Ela vai fazer parte do conselho, ela é notícia. Porque a presidente é notícia. Mexe no estatuto, ela é notícia. E quando ela é notícia, você vê a Leila, você vê a Crefisa. E olha, pronto, tô falando o nome aqui, isso. Você vê a Leila, você vê a Crefisa, entendeu? Então, é um negócio incrível. E inteligente. Ela é extremamente inteligente. Isso aí você não pode negar. Não pode. Do ponto de vista comercial, marketing, etc. Da forma como ela trabalha, ela está sendo muito bem assessorada. Né? Se alguma vez você viu o dono da Parmalat vir num programa para conversar em tantos programas, é aqui, é na Sport TV, é no Esporte Interativo, é na Globo, é na Bandeirantes, vai em todo lugar. Ela carrega a empresa dela. Assim, isso que eu falei, ama o Palmeiras, gosto de tudo isso. Entre aspas, é uma campanha eleitoral, entre aspas. Exatamente, e é uma campanha da Crefisa. E ela representa, full time. Né? E ela, além da empresa, ela representa. Todo mundo que olha agora fala, é Palmeiras. Sim, exatamente. Ela conseguiu fazer essa associação, como nós fizemos. Ela fala como se fosse uma dirigente do Palmeiras antes de ser, desde antes de ser, na verdade. Agora, vamos fazer uma enquete? Vamos nessa. Você gostaria que seu time tivesse um dono? Porque assim, no futebol inglês, no futebol europeu, deixa eu usar a Inglaterra aqui como uma referência, mas no futebol europeu como um todo, exceção feita ali, a Alemanha tem poucos casos e tudo, mas... A Alemanha tem uma lei diferente. Tem uma lei diferente. Os clubes têm um dono. Certo? É um cara que chega lá... A Espanha também tem Sim. Tem exceções. Real Madrid e Barcelona são... associações como os clubes brasileiros. Isso, como o Brasil. Então, você tem variantes. Então, você tem o Manchester City tem um dono, o Paris Saint-Germain tem um dono, o Chelsea tem um dono, o Valência tem um dono. Isso já começou, é isso. Pode complicar um pouquinho a lista? Pode, então. O Valência tem um dono. Sim, porque o Valência passou por uma situação de quase rebaixamento na temporada passada. Sim. Não foi? Sim. Por quê? Porque o dono tinha os caprichos dele. Exatamente. O Sunderland saiu na temporada passada da primeira divisão para a próxima na terceira divisão da Inglaterra. Sim. O Málaga foi às quartas da Champions e agora foi rebaixado. Sim. E não são... de Milão, o Milan tem um dono. E não são poucos os casos. O Liverpool foi quase em falência em 2009. Isso. E aí o Rafa Benítez... famosíssimo, né? Por conta de dívidas com a Receita. Sim, e precisou um técnico com moral, com a torcida, expor tudo. E meio que comprar uma briga, levantar a bandeira. Falou, olha, vocês têm que salvar esse time aqui, porque senão não vai rolar. Porque a partir do momento que você tem um dono... Clube. E aí participe, tá? Hashtag bebê sim ou hashtag bebê não. Se você gostaria que seu time tivesse um dono. Se você acha que sim, maravilha. Agora, você acha que o padrão de administração que a gente tem hoje no Brasil, a forma de conduzir as associações, né? Que assim são os clubes... se você acha que é assim, então hashtag bebê não. Tá? E a gente vai discutir aqui um pouco os prós e contras dessa história, como o Mar já está falando aqui. Porque a partir do momento que você tem um dono, o cara ama. Olha, eu amo o Liverpool. Adoro o Liverpool, eu tenho muito dinheiro, eu quero investir. Mas não esqueça que o dono, ele tem amor
Mas ele também tem amor pelo dinheiro. Ele tem amor pelo clube, mas também pelo dinheiro. Então o cara não vai entrar no negócio para perder dinheiro. Mas você acha que os presidentes... Tá aqui um caso. Não estou dizendo que ela é dona, hein? Mas é que o pessoal faz muito essa referência. Mas você acha que os presidentes dos clubes brasileiros entram como? Então, é aí que eu quero chegar. Só a paixão. Nunca vi isso. Só que então, a legislação é diferente. E aí você parte do princípio que pode ser até risível de ser uma associação sem fins lucrativos. Pois é, isso risível, é um negócio, risível, né? É risível. Mas que aí faz parte de... A regulamentação tinha que mudar, né? Sim. Aqui tinha que ter... Porque é um me engana que eu gosto, né, William? Sim. Como disse o Rafa, é risível você pensar que são associações sem fins lucrativos. Porque assim, o clube você trata como a sua empresa, como seu patrimônio, e aí você está ali, está dando certo, maravilha e tal, tem um planejamento, ó, essa temporada aqui a gente vai investir mais, vou perder dinheiro, mas a gente está fazendo um planejamento de 3, 4 anos para resgatar lá na frente, tem tudo isso, né? Vou fazer, não é perder dinheiro, estou fazendo investimento, estou gastando aqui essas primeiras temporadas, aí a gente vai acertar a casa na quarta temporada, a gente já não vai gastar tanto, e aí a gente vai começar a trabalhar a base aqui para ganhar dinheiro dessa forma. É tudo em volta do dinheiro. Claro. Certo? Tudo em cima do dinheiro. E em um dado momento, chegou no 6º, 7º ano, ou até às vezes antes, um caso é o Anzi. Sim. E o proprietário teve problema de separação, de divórcio. Sim. Né? E aí teve que dividir tudo lá com a ex-mulher e tal. O cara fez investimentos, inclusive o Jô passou. O William passou por lá. William passou por lá, exato. E aí ele teve que se desfazer de tudo. E aí, meu amigo, um abraço pro Anzi. Tardelli. Acabou, Tardelli, acabou, pronto, já foi, vendi, preciso me livrar disso aqui. E acabou. Você tá sujeito a isso. Esse é um ponto, né? O cara ama, mas não viu dinheiro, ele não vai ficar segurando a onda. E tem as administrações que a gente conhece bem aqui, que inclusive os estatutos dos clubes, todos eles deveriam, alguns são, mas todos eles deveriam prever o seguinte, meu amigo, sua administração ficou comprovada improbidade, incapacidade, você vai pagar com o seu patrimônio. O cara vem, estraga, vai embora. Aí o que acontece? Tem uma reunião no conselho, o cara é expulso, ele não é sócio, ele vira persona não grata, ele não pode mais frequentar o clube, ele não pode mais pisar no clube e tal. Ok, mas e a grana com a qual o clube foi lesado? Sem a qual, né? E aí o clube é lesado. Como é que fica essa situação? Então, o que vocês entendem como um melhor formato aí? Tem um meio campo disso? Sim, eu não consigo responder automaticamente que... Quer dizer, eu não consigo. Eu tenho a convicção de que ter um dono não resolve as coisas. Não necessariamente. Porque o que eu quero para o clube? Que ele tenha um dono? Não, eu quero que ele tenha uma boa gestão. Isso. E a boa gestão pode ter diferentes tipos de administração. Você pode ter o dono, você pode ser tratado de outra forma como empresa. Acho que a gente cita naturalmente vários casos de clubes comprados e tudo mais, e isso é muito frequente cada vez mais, mas isso também é muito discutido onde se tem esse tipo de regulamentação, né? Se a gente for olhar a Inglaterra, teve um caso que é o mais nítido da abertura de mercado nesse sentido, é um mercado extremamente global, mas que também não tem o menor controle sobre quem está colocando o dinheiro no clube ali. E o que isso significa? Tem muito dono que afunda clube. Tem. A Inglaterra, nas últimas 2 décadas, teve um número altíssimo de clubes despencando divisões, decretando falência. Então, assim, não é um modelo que garante sucesso. Isso significa que o jeito que o Brasil trata a coisa está certo? Não, porque como a gente começou a história, é risível que já comece tratando como uma associação sem fins lucrativos uma instituição como um clube de futebol, que mexe diretamente com dinheiro e que tem no dinheiro uma parte fundamental para o seu funcionamento. Então, acho que varia muito. Se a gente for falar, porque aí a gente tem que entrar muito na avaliação de cada caso para dizer o que é bom e o que não é, em termos de gestão. Se a gente for falar de modelo, talvez o mais pé no chão seja o da Alemanha, que ele tem muito cuidado para não permitir que alguém domine ou controle completamente a administração de um clube. Mas mesmo assim, a lei dos 50+1, por exemplo, foi debatida agora há poucos meses e foi mantida do jeito que é, para você não permitir que uma empresa ou um dono ou uma pessoa chegue e se aproprie ou que compre mais da metade de um clube. Você precisa que os sócios ou que as partes envolvidas tenham direito de voto, direito de decisão, poder de decisão no futuro de um clube. Até por isso, alguns casos geram polêmicas internas. O caso do Leipzig com a Red Bull, né? É um caso que gerou uma rejeição grande na Alemanha por parte de torcedores, porque, de certa forma,
burla, passa por cima da legislação, não oficialmente, mas na sensação que passa para todos, já que quem tem o poder interno é a empresa. E aí, Zé, tem um formato ideal? Para cá, você fala? É, para cá. É mudar as leis. Se você mudar as leis, provavelmente nós teremos, né, uma gestão melhor. Porque o dono, como o Rafa falou, o dono também faz besteira. E é pior, né? Porque o dono se acha eu pus dinheiro, eu faço o que eu bem entender. O dono se acha o dono porque ele é o dono. Eu ia falar isso, mas é porque eu estava fazendo a associação, eu ia falar o dono e os caras da associação, né? No fundo, acontece a mesma coisa. Para possibilitar esse tipo de situação, você tem que ter leis mais fortes. Leis como você falou, vem cá, você quer ser presidente? Eu nunca vi aqui todos os clubes falidos, cheio de problemas, cheio de dívidas. Você tem sempre 5, 6 candidatos. E assim, para viver intensamente, quer dizer, o cara larga a vida, larga a família, larga tudo. Não, eu vou viver aqui a presidência e tal. Quer dizer, e aí, como é que o cara vai sobreviver? Ele tem que passar do clube, mas não me parece que ele recebe salário do clube. Não poderia, né? Não poderia. Então, como é que funciona? Então, assim, são uma série de mecanismos aí que a gente fica em dúvidas em determinadas situações. Com leis mais fortes, controles, né, mais fortes em relação a esse tipo de situação, e eu queria ver se mudar, falar, vem cá, ó, você é o responsável. Fizer besteira, você vai pagar com o teu carro, vamos dizer assim. Sim, com os teus imóveis. Vai perder o carro. Quero ver. É isso. É difícil, vai ser difícil, hein? Porque os caras é muito fácil, né? Você arromba o clube, você deixa lá, não deixa nada, não. O que você vai fazer? Não, tá fora do conselho, você não pode pisar mais aqui. O dano já está feito. Eu acho que não é só, eu citei aqui a questão de improbidade administrativa e tal. Tem uma série de coisas. Não é só isso não, hein? Não é só isso. É o pior de tudo, né? O cara que entra, que o cara tira proveito para ele mesmo, ou para empresário, ou para... Enfim, faz do clube um balcão de negociações ali para ele mesmo, traz os empresários aqui e tal. Tem o sabe nada também, né? Então, mas tem o sabe nada. E tem o cara que é incompetente mesmo. E que de repente está no clube porque é a vaidade, é o poder, é tudo isso. Assim, terminou a gestão, ficou comprovado. Peguei o clube com 1 milhão de superávit. Entreguei com um déficit de 100 mil. Paga aí 100 mil. Não, e ainda na terceira divisão? É que o Hoffman, acho que o Rafa pode falar, mas o Hoffman sempre cita esse tipo de situação. Como são os contratos dos Estados Unidos, dos profissionais? Eu não sei se é da NFL ou do basquete. Os contratos são ligados à liga, na verdade. Ligados à liga é bom, né? Mas estão ali. Com e assim, liga. Você vai lá, pum, você sabe de tudo que está acontecendo. Negociação tal, né? Fica ali, você sabe de tudo. Todo mundo sabe, né? Você acha que isso poderia acontecer aqui no Brasil? Eu queria ser Deveria. Mas você pergunta, você acredita que vai ser assim algum dia? Eu queria ser uma mosca para você sentar, ficar lá, quietinho lá em cima do lustre, escutando uma conversa do presidente com o empresário e com o diretor para negociar os jogadores e as comissões. Início de temporada é uma beleza. Eu queria ser uma mosca. No fundo, eu acho que é bom, seria bom para o futebol brasileiro. Seria bom não, seria fundamental repensar e rediscutir, mas várias iniciativas já foram tomadas e foram brecadas, né? Porque existe um interesse muito grande por trás desse sistema que mantém a política dos clubes da forma que é. Isso vale para... A gente todo dia fala de calendário aqui, não consegue mexer em calendário, vai mexer em estrutura de poder e tudo mais. Mas assim, seria interessante que abrisse um pouco mais as portas para isso, mas com uma regulamentação que seja o quê? Não é nem que seja responsável, mas que bata nessa tecla, né? Sim. Que obrigue o clube a ter algum tipo de responsabilidade. Criar um ambiente mais limpo, né? Sim. Precisa. Transparente, mas é difícil. Você gostaria que seu time tivesse um dono? Olha aí, ó, vamos ver o que deu, vamos fechar e eu quero ouvir o Fã de Esportes daqui a pouco na sequência na hashtag BBBomDia. Olha lá. Sim, 76% querem um dono. Ser sincero, eu acho isso uma loucura. Mas vamos ver o que o Fã de Esportes falou sobre isso, tá? Ele ali optou e agora vamos ver o que ele justificou. Rafael Aline, 3 anos creio ser melhor, pois dará tempo do presidente mostrar serviço. 2 não é suficiente. Primeiro ano arruma a casa, segundo que começa a trabalhar logo acaba.
E isso é uma coisa curiosa, né? O primeiro ano arruma a casa. Parte do princípio que está sempre pegando terra arrasada. Sempre pegando terra E arrasada. muitas vezes ele faz parte do conselho que aprova as contas de quem desarrumou a casa. E no entendeu? segundo ano já está em processo eleitoral. Isso. Ah, Anderson da Silva, eu vejo com muita desconfiança a Leila na presidência do Palmeiras, ainda mais por essa proximidade dela com a Mancha Verde. Me lembra o Beluso, que chegou como salvador e saiu como decepção. Gabriel Klisman, se for para fazer bem para o time, investir, fazer crescer a economia e o futebol, não vejo problema nenhum. Ele acha sim, que pode ter um dono sim, um clube. E nós vamos para o intervalo com ele, o homem que mexe com o coração, que mexe com a razão, que mexe com as sensações de Mário Marra. Não, mexe até com o meu, aqui, ó, meu estojinho. Olha essa, tá aqui, ó, pronto. Vem aqui. Pode ser aqui? É um amuleto, né, mano? O amuleto de Mário Marra é este homem. Sábado eu fico sabendo se ele fica no meu estojinho até o final do ano ou se ele sai do meu estojinho. Sábado eu fico sabendo, também ficou na linha ali da Mas eu ligação vou fazer com a Liga. aquele transfer, sabe aquele transfer de antigamente? Sei. Vou tentar fazer um desses pra você, pro Sala. Salazinho, querido. Salá, agora. Já pra você. Pra mim, Salazinho. Salazinho, né? Salazinho querido do coração. É o campeão da Champions League. Não sei. Salazinho querido. Fala isso. Isso dá uma Voltamos já já.